Nós demos o título de Deus está no controle, gente, porque eu recordo que não o Papa Francisco, o Papa anterior, que era o Bento XVI, ele fez uma visita ao ao ex-campo de concentração, ou às ruínas do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, lá da Segunda Guerra Mundial. E era uma visita muito significativa, porque o Papa alemão, onde surgiu aquele movimento do nazismo, ele visitar o campo de Auschwitz, realmente o pessoal deu uma cobertura muito grande. E quando ele discursava lá para as pessoas que ali estavam, ele fez uma pergunta que ficou na minha memória quando eu li, porque ele disse assim: aonde estava Deus que permitiu tanta crueldade na face da terra, como aconteceu naquele local do campo de Auschwitz? É lógico que o Papa se referia à ausência de Deus nos corações, mas, gente, não é incomum, mesmo passados os 70 anos da guerra, vivendo o século XXI, que hoje nós vivemos, a gente se perguntar assim: aonde estava Deus que não viu isso? É algo que na nossa vida chega a ser natural em certas situações que a gente enfrenta. Porque nós pensamos assim, a gente procura ser uma boa pessoa, uma pessoa digna, uma pessoa que respeita as regras de convivência com os demais. E aí, quando se menos espera, a provação vem em nossa direção com toda a força. E aí nós nos perguntamos também: aonde está Deus que permite tal coisa na minha vida? Esses dias eu fui levar uns resultados de exame da minha mãe no médico geriatra, e eu estava aguardando ali no consultório, bastante senhores com acompanhantes, outros sozinhos também que iam passar pelo médico. Minha mamãe está com algum problema de locomoção, eu só fui levar o resultado, eu fui sozinho. E duas senhoras, o geriatra fica ali na moca, duas senhoras: olha, eu conheço a senhora, tal, mas é da rua tal, não sei o que, é verdade, eu morei lá. E começaram a conversar, e eu estava ouvindo, esperando o médico. E aí a senhora falou: como é que tá? Aí começa aquela história: você lembra de fulano, lembra de cicrano? Lembra? E elas: lembram, não lembro. E viu o que aconteceu com a fulana. Ela falou: não me conformo até agora. Como é que ela foi morrer desse jeito? E foram batendo papo e eu escutando a história de uma senhorinha de 84 anos, que tinha a sua certa independência na sua casa, uma situação que hoje também boa parte de nós vivenciamos, e chegou um momento que ela não tinha mais autonomia, o filho não queria recebê-la em casa, não queria, não é o termo, talvez não podia, não é censura nossa. Ela entrou num desespero tão grande que se suicidou, se jogou de cima de um prédio. Aquela notícia me impactou de um jeito, gente, por conta de eu ter a mãe de idade. Meu pai faz 5 anos que ele faleceu agora em julho, e aquilo me deu um impacto, porque eu pensei assim: a pessoa vive 84 anos, aí pensei em termos espíritas, né? A pessoa vive 84 anos na Terra, luta, às vezes para criar os filhos, para colocar a situação mais confortável para aqueles que ama, às vezes passa por inúmeras para chegar no final da existência e colocar a cabo na própria vida de uma maneira tão dramática, e se inscrevendo no rol daqueles que se suicidaram, o que para nós espíritas é algo assim, que cria uma enorme responsabilidade para o espírito a ser ressarcida no decorrer dos anos, quiçá dos séculos. Então, na hora me veio a pergunta do Papa, né? Onde é que estava Deus que não viu tal coisa? Nós vivemos numa época, gente, que as comunicações estão facilitadas, a internet está aí. Aliás, eu sou o rei da internet, porque eu confiei no Waze para chegar aqui, e tinha que ter uma câmera para me filmar chegando nos centros espíritas, porque eu me perco de uma tal forma que realmente eu não tenho bússola interna, eu me perco. Para chegar nessa rua Solar dos Pinheiros, olha, tinha que ter filmado, e sair cedo de casa, que eu me conheço, né? E às vezes a internet deixa a gente na mão.
mas facilitou de uma tal forma a comunicação, diminuiu de um tal jeito a distância, não é? Que nós hoje temos contato com pessoas que nós não víamos há anos, graças às redes sociais, né? A pessoa hoje que está na classe média, ela vive melhor do que os reis que viviam na Idade Média. Tem tanto recurso, mesmo assim, nós vivenciamos um vácuo na existência, um vazio. Vazio esse que vocês imaginem, a cada 40 segundos uma pessoa se mata na Terra. Quando eu vi o Dr. Haroldo Dutra Dias falar isso numa palestra, eu achei que ele tinha errado o número. E fui pesquisar no site da OMS e é verdade, até o final do ano, 800 mil pessoas terão se suicidado. Gente, é quase 1 milhão de pessoas que se matam. Muitos vítimas de depressão. Muitos que não tiveram acompanhadas as suas dores morais e encontraram nas portas do suicídio a única resposta. Existe um psiquiatra austríaco que ele desenvolveu uma terapia para atender as pessoas em situação de desespero, mas não foi, essa terapia ele não desenvolveu nas escrivaninhas, não. Ele foi também, além de Dr. Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro nesse mesmo campo de Auschwitz e viu as pessoas chegando no limite. E aí ele pensou assim, o que leva alguém a entregar os pontos enquanto outros não entregam? Por que alguns resistem enquanto outros desistem? Aí as pessoas, é falta de Deus. Às vezes não é. A pessoa tem religiosidade, frequenta uma casa espírita, um templo protestante, uma igreja católica, mas ela não encontrou sentido na própria vida. Essa é a resposta do Dr. Frankl. Nós precisamos encontrar sentido na existência. Porque se a existência deixar de fazer sentido, nós perdemos o chão. Então, quando o problema nos atropela e que a gente se vê tonteado, é a hora em que nós facilitamos e abrimos o caminho para as situações mal resolvidas, para as depressões que vão tomando vulto, porque nós não podemos mais voltar para trás. E aquilo passa a ser parte do nosso passivo emocional. Então falar que Deus está no controle, teorizar a respeito disso, é bom. Mas a gente preferiu assim, pegar 3 situações, das 3 revelações de Deus à humanidade. A primeira, no Antigo Testamento, vamos pensar lá em Abraão. Vocês lembram de Abraão? Abraão vivia num determinado lugar, foi chamado por Deus, como se dizia, e mudou-se para criar uma nação. Ele já tinha idade avançada, ele e a esposa chamada Sara. Deus prometeu, você vai ter um filho, mas nós somos já velhos, mas você vai ter um filho. E realmente ele teve um filho de nome Isaac, que era, com certeza, o coração da sua vida, como todos os filhos nos são. Só que chegou um dia, aquele mesmo Deus que que dissera a Abraão que ele seria pai de uma nação, lhe pediu um sacrifício. A entrega do próprio filho em holocausto. E Abraão, por sua fidelidade, ele chama o filho, toma do filho, como narra Gênesis, no Antigo Testamento, e leva ao Monte Moriá para sacrificá-lo. Quando lá chega, prepara a oferenda, o filho está esperando aparecer o animal, porque à época se sacrificavam animais para a divindade. O animal não aparece, ele amarra o próprio filho, e quando ergue o punhal para matá-lo, conta o Antigo Testamento que aparece um anjo. Abraão, pode parar. Deus percebeu que você realmente é fiel, não vai matar seu filho. Arrumaram um cabrito lá na história, ele sacrificou o cabrito. O que nós podemos pensar desse primeiro exemplo? Que se Deus determina certas situações, e não é a hora, Ele vai encontrar o momento de impedir.
Porque Abraão amava a Deus com muita profundidade. Mas Deus desejou levá-lo até o limite, que era a vida do próprio filho, para que ele pudesse consolidar dentro dele mesmo aquele amor e aquela fé. Como será que Abraão amaria mais a Deus? Se sacrificasse o filho? Ou se Deus levasse até os últimos momentos e o libertasse? Certamente ele amou mais a Deus depois que este libertou seu filho do sacrifício. Em muitas situações da vida nós vamos nos ver assim, levados ao limite da nossa sensibilidade, da nossa resistência emocional, porque Deus quer consolidar valores dentro de nós. E quando a criatura adquire confiança em Deus, ela dá um passo muito extenso na sua espiritualização. Porque nós falamos de Deus aqui e ali, falamos de Jesus, mas mantemos Jesus naquela situação de alguém para quem a gente apela na hora da dificuldade. Ele não é aquele amigo que vive conosco, não é aquela presença, não é aquele sal que dá sabor à nossa vida. Então, às vezes, Deus prepara certas situações, nunca com o desejo de nos fazer sofrer, de nos punir, mas sempre na iniciativa de despertar valores novos no nosso coração. O Abraão que subiu o Monte Moriá, ou melhor dizendo, o Abraão que desceu o Monte Moriá, era muito diferente daquele que subiu. Porque consolidou em si próprio a confiança num Deus que é amor. Num Deus que está no controle. Nós viajamos centenas de anos no tempo e chegamos na segunda revelação, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Vocês recordam do episódio da prisão de Jesus? Chegam lá os homens da sinagoga, os judeus, com Judas à frente, os policiais do templo dando um suporte ali para que se efetivasse a prisão. Alguns discípulos, quando vem, como narra Mateus que narra essa passagem, quando vem aquela situação, Jesus prestes a ser preso, alguns discípulos esboçam uma reação. Então Jesus diz o seguinte, não com esses termos, mas com esse sentido. Detenham-se. Vocês não sabem que se eu quisesse, eu ordenaria e uma legião de anjos me defenderia dessa situação? Foi para isso que eu vim. Deixai que me levem. Nosso Senhor Jesus Cristo utiliza o momento para mais uma lição, para dizer que todos nós estamos imersos em Deus, porque se Ele quisesse como governador espiritual da terra, Ele não teria chegado àquele ponto na sua jornada. Era necessário, como Ele mesmo havia dito, que Ele fosse preso, crucificado e morto, e erguido da terra, atraísse todos para Ele. Então Ele mesmo nos diz, vocês acham que se eu quisesse, eu não teria condições de parar com tudo isso? Vocês ainda duvidam, eu que dei vista aos cegos, que restituí a saúde aos que estavam doentes? E vem a lição para nós. Será que nós achamos que Deus é um Pai amoroso? Ou que Deus é aquele ser que aguarda atrás das nuvens, esperando o nosso erro para nos castigar, que nem na mitologia? Será que se Deus não quisesse, nós estaríamos passando pela provação? Será que Ele permitiria certas situações se não fosse por nosso bem? Será que se a vida fosse algo diferente de uma experiência pedagógica para o espírito, de aprendizado, Deus não encontraria meios de evitar que nós estivéssemos naquela situação?
Ou ele é pai ou ele não é. Se ele é pai, ele ama. E se nós que somos humanos amamos os nossos filhos até o ponto de nos entregar a própria vida por eles, que dirá um pai divino que nos criou num ato de amor, com um só projeto, o projeto de nós sermos felizes. Se ele permite a situação, é porque ele está no controle. E se ele está no controle, tudo conspira a nosso favor e para o nosso bem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês, mais ou menos nesse mesmo sentido, para nós completarmos aquilo que fala a respeito de Deus no controle, com a terceira revelação. Gente, é a pergunta número... Hoje meu celular está me derrubando. 528, abriu. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Respondem os espíritos nobres. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo inspira-lhe o pensamento de se desviar, ou ainda pode ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 528. Olha que interessante. Se o cara tem que morrer, ou o cara não tem que morrer, tem espírito lá desviando bala, como se fosse a Mulher Maravilha com os seus braceletes, para que a bala não atinja? Não. Eles não derrogam a natureza. A partir do momento que o projétil foi disparado, não há mais como voltar atrás. Mas eles providenciam recursos, porque se não é o momento, Deus não permite que nada nos ocorra. Quantas vezes nós ouvimos as histórias de acidente de avião, do cara que perde o avião por qualquer motivo. Que era para estar lá, mas não está. Ou daqueles que não eram para estar, mas estão. Dentro dos processos que regem a lei da reencarnação. Dos mecanismos que regulamentam a lei de ação e reação. Se é chegada a hora, e aí nós só abrimos a exceção do suicídio, não tem como a pessoa escapar. É uma senha. Se chama a sua senha, não tem como passar para outra. Nós brasileiros gostamos de furar fila, né? Mas essa senha ninguém quer furar. Eu lembro de um filminho do Mr. Bean, que ele entrou numa fila grande no hospital e a pessoa estava dormindo com a senha assim, aí ele foi devagarzinho com os dedos, né, para tentar puxar a senha, porque a senha da pessoa era menor que a dele. Mas essa senha para morrer, ninguém quer passar na frente. A gente espera até que esqueça o nosso número. Mas chega o momento que nós somos convocados a vivenciar a morte não como um ponto final, mas como uma transição para uma vida que segue e que não nos muda na essência. O grande erro nosso é de acharmos que a morte pode ser um banho milagroso que transforme o indivíduo mais perverso de uma hora para outra num anjo. Ou aquele que nunca foi afeito às questões morais, de repente passe a ser uma pessoa equilibrada, porque a morte o transformou. A morte não transforma ninguém. A morte nos muda de residência, mas não nos muda em essência. Então, quando chama a nossa senha, não tem como. É o momento daquela pessoa, não tem como escapar. E por isso os espíritos nos falam, se não é o momento, alguma coisa vai acontecer para que o projétil não atinja o alvo. Mas se o indivíduo reencarnou para desencarnar de morte violenta, e essa situação é indispensável para libertá-lo de situações do passado,
em que ele se comprometeu, não há como nós burlarmos a lei divina. Lá no Jesus Redivivo, de onde eu venho, a casa que eu venho, a nossa fundadora tinha uma atividade lá com o Chico Xavier durante um tempo, trabalhou lá no Grupo Espírita da Prece. E através do Chico, 3 espíritos se comunicaram falando da tarefa da instituição, dando um incentivo lá para a nossa Isabel, que é a presidente do centro. Um deles é o Eduardo Ruiz Delálio. A mensagem dele consta num livro do Chico chamado Correio do Além. O Eduardo foi o primeiro jovem que frequentou lá o centro. Então ele ia de moto, era um rapaz de 18 anos, lindo, jogava futebol. A Chiquinha, que é a mãe dele, nossa amiga, ela teve 9 abortos naturais. No momento que ela engravidava, havia incompatibilidade entre o sangue dela e do feto, e a criança vinha a falecer. O Eduardo foi a 10ª gravidez. Então vocês imaginem o carinho com que ele era cercado pelo pai e pela mãe. Com 18 anos, o papai resolveu lhe dar o presente que era o grande sonho da sua vida, que era a moto. E ele veio a falecer, a desencarnar, num acidente de moto lá na rua Serra de Japi, no Tatuapé. Então, a dor da família, a gente não pode falar, eu imagino, porque isso ninguém imagina. Só quem passou por situações como essa imagina. Mas o Eduardo vai confirmar a sua vida que não cessou através das mãos amorosas e misericordiosas do Chico. E ele fala uma coisa interessante na mensagem que eu também trouxe para ler para vocês. Mãe querida, se dirigindo à mamãe, choremos de agradecimento e de alegria, porque a bondade de Deus jamais nos esquece. Peço, não se aborreça com a moto, porque qualquer máquina nos reflete. É lógico que a mamãe falou, se eu não pensou com ela, se eu não tivesse dado a moto, não é? A companheira de ganha-tempo não teve culpa. Aliás, a culpa não entrou em nossas conjunturas, porque em qualquer desastre, ao que reconheço agora, as leis de Deus têm o nome de acaso. Quando eu li isso, gente, pela própria emoção de conviver com as pessoas em questão, aquilo se gravou. Porque quando ele fala que as leis de Deus têm o nome de acaso, nos alerta que Deus tem os seus caminhos para manter o seu controle. Que nós não estamos na terra sem a bondade e a presença de Deus. Que tudo está sob a sua misericórdia. A gente olha um país como o nosso, viver numa fase tão difícil. E por que os espíritos não interferem, não? Esses dias estava vendo uma palestra e o rapaz estava falando, estava viajando lá, a questão de extraterrestre, não sei o quê. E estava surgindo esse problema da Coreia do Norte, antes dessa solução que teve, pelo menos aparente. Aí o rapaz falou assim, por que os extraterrestres não interferem na cabeça do... Como se nós fôssemos transferir para os espíritos ou para os extraterrestres a responsabilidade que nos cabe. Porque Deus permite a existência justamente para a gente ir resolvendo. Seria muito fácil, eu às vezes tenho uma inveja, como se diz, inveja branca, né? Eu tenho uma inveja de quem acha que de uma hora para outra nós vamos dormir e amanhã nós vamos acordar no mundo regenerado. Ia ser tão bom, não é? Tudo lindo, as pessoas se amando, não é? Um golpe que realmente não vai acontecer. O mundo de regeneração começa dentro de nós e depois que ele se exterioriza. Lá no coração de Chico Xavier, de Gandhi, de Madre Teresa, e daí para frente, já é regeneração. Por dentro dele já é. Agora, esse mundo precisa começar de dentro de nós mesmos para que ele possa se espargir. E não acontecerá mediante um milagre, um apocalipse, que seja um evento catastrófico que de repente purifique o nosso planeta e deixe aqui somente os bonzinhos.
que certamente nós queremos nos alistar para estar ali. Isso é um processo. E Jesus não vai deixar ninguém para trás. Não sou eu que estou falando, foi Ele mesmo que falou. Que Ele ia buscar até a última ovelha, até a última. Se nós construirmos esta certeza em nós, de confiança, de não duvidarmos mais de Deus como nós duvidamos uns dos outros, de fazermos de Jesus uma experiência pessoal, não uma experiência que alguém nos falou, ou que nós ouvimos da boca deste ou daquele indivíduo, mas é uma experiência pessoal. É ter o Cristo na nossa vida, como se fosse uma pessoa permanentemente acompanhando os nossos mínimos atos, chorando e se alegrando com as nossas vitórias. Trazer o Cristo para junto de nós. Este é o nosso grande desafio. O Espiritismo nos dá mecanismos para que a gente faça essa grande viagem interior. Nos dá certezas de que Deus permanece onde sempre esteve. E que não há de permitir que nós venhamos a falir. Não é tanto o que eu posso, o que estou pedindo eu para a vida, mas é o que a vida está pedindo para mim, aonde a vida me colocou. O que a vida espera de nós? Qual a parte que eu posso fazer por este mundo melhor? Então a nossa reflexão de hoje era essa. Gostaria de agradecer a todos vocês pela caridade da escuta, não é? A gente sabe que a pessoa vai falando, vai dando um som. Vocês estão sentadinhos aí, acomodados. Chegou o outono, não é? O outono é esse tempinho mais gostoso. A gente sabe que é assim. Mas agradeço muito a vocês por nós podermos conversar. Nós que falamos temos um dever espinhoso na boca, que é de realizar aquilo que a gente passa dentro de nós mesmos. Temos tentado fazer o esforço de aceitar a existência como ela é e fazer o melhor ao nosso alcance. Aceitá-la de uma forma ativa, não passivamente, realizando o melhor que nós pudermos realizar. Então, muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu vou perguntar primeiro para a senhora. A moça levantou a mão. Pode passar a palavra para ela ou você pode passar? Pois não. A bala perdida, na verdade, devia se chamar bala achada. Porque eu recordo de uma situação que vou contar para a senhora. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava com o meu tio num autoelétrico, numa oficina de carro. Tinha uns 16 anos, ali na Praça Silvio Romero. E nós tínhamos alguns conhecidos na região que trabalhavam com carro também. E ali na rua Padre Adelino, tinha um senhor, não lembro qual que era o ramo dele no automóvel, mas ele trabalhava com carro. E houve um assalto na casa dele. Era um senhor muito voluntarioso e uma pessoa muito dinâmica. Quando ocorreu o assalto, que os ladrões chegaram para rendê-lo, não é? Ele estava com a esposa, ele teve uma certa vivacidade e fechou a porta. Não sei explicar para vocês como, mas fechou a porta na frente dos ladrões, empurrou a esposa, se jogou e houve um disparo. Então, logicamente, é de praxe, os bandidos disparam por conta do alarde, saíram correndo, né? E ele imediatamente foi atrás da esposa, olhou, e você está machucada? Não está, não estou, também estou bem, graças a Deus, vou ligar para a polícia. Nisso eles ouviram o grito, lá de dentro. A bala acertou o coração do filho. Não me esqueça dessa história. Então, eu lembro do senhor falando, a revolta que tomou conta dele falando do filho ter falecido nos seus braços. Não é? Então, depois foi a primeira vez que eu ouvi falar do Chico, porque a família foi para Uberaba. Porque vocês imaginem, né, o choque de alguém viver uma situação dessa, que é um pesadelo de que você não acorda nunca mais. E ver a mensagem, mais ou menos nestes termos que eu li para a senhora, para os nossos amigos, que o Eduardo falou.
Quer dizer, aquela situação era uma situação para alguém que estava num contexto de morte violenta. Porque o Espírito irradia ao seu redor, gente, a sua própria necessidade reencarnatória. Nós irradiamos isso ao nosso redor. Então, se a situação não é a A, ela é a B, mas muito parecida. Por isso que os benfeitores falam, trabalhem, atuem no bem, construam simpatias junto aos encarnados e junto ao mundo espiritual. Porque dizia o Chico, às vezes, tinha que perder a mão, mas a misericórdia divina acaba permitindo que você perca o dedo. Porque a contabilidade nossa perante a divindade é de ativo e de passivo mesmo. Certas atitudes nossas vão anulando a lei a nosso favor. Agora, quando a lei chega até nós e nos encontra muitas vezes com as mãos vazias, ela não tem como não ser implacável. Porque é o contexto que o Espírito está inserido. Por isso que nós acreditamos que essas situações, por mais traumáticas que sejam, também se encontram sob o controle de Deus. Qualquer uma delas que não estiver sob controle, nós não podemos mais acreditar na divindade. Então, não estou aqui, por favor, diminuindo a dor das pessoas que passam por situações semelhantes a essa. Porque arrancar o coração da pessoa e a pessoa continuar vivendo. Não é isso. É passando para os nossos amigos que a ação e reação não tem como a gente escapar. Mas o débito pode ser aliviado de acordo com a atitude da pessoa nesta existência. O cara pode ser preso, mas na cadeia ele pode trabalhar. Não tem, até a lei humana dá essa condição. Você trabalha 2 dias, anula 1 dia da pena. Né? Essa situação existe até imagine a lei de Deus, que é cheia de misericórdia. Porque o departamento de justiça no além, segundo Chico, é do lado do departamento de misericórdia. Então, respondendo à pergunta da senhora, a bala perdida é uma bala achada por Deus para cumprir aquilo que deve ser realizado. Bem, só isso? Gente, muito obrigado para vocês todos pela caridade da escuta. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.